2 Coríntios 11, 28, 2 Coríntios 11, 28, diz assim, aqui é Paulo, tá? Ele diz, além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim, é o cuidado de todas as igrejas. Esse é um versículo que eu lembro dele, eu lembro desse versículo desde da minha época de Ribeirão Pires, até de Ubatuba, onde eu li esse versículo e me dava um temor muito grande com as coisas de Deus, com a obra do Senhor, daquilo que significa fazer a obra de Deus. Aqui Paulo, ele começa falando, além das coisas exteriores, o que são coisas exteriores? Coisas exteriores são todos os nossos compromissos exteriores. São tudo que nós passamos. Coisas exteriores são, primeiro, responsabilidades que temos. E elas não são poucas. Então nós temos, graças a Deus, nós temos muitas responsabilidades na nossa vida. Responsabilidades no trabalho, na escola, na formação, responsabilidades na família, todo tipo de responsabilidade. Isso são coisas exteriores. Nós temos também, como coisas exteriores, aquilo que são os problemas que vêm, as lutas, as dificuldades normais. Então, a gente tem responsabilidade e a gente tem os problemas, as lutas, que nós enfrentamos, desafios, né, que vêm para a gente. E Paulo tinha muito também suas lutas, os seus desafios. E aí entra num nível que é algo mais difícil. Só que ainda há uma luta, terceiro lugar, que são as lutas inesperadas. Então, Paulo está falando, existem lutas exteriores. E essas lutas inesperadas é como agora, a pandemia, é uma luta inesperada. Quando vem uma enfermidade, é uma luta inesperada. Que ela vem para quê? Para nos chacoalhar. São lutas exteriores. São coisas exteriores. Que quer fazer o quê? Desconfigurar, abalar a nossa mente, o nosso estado, a nossa vida. Então, Paulo está falando, eu passo por muitas coisas exteriores. Além das lutas, dos meus compromissos, do meu dia a dia, das coisas inesperadas que vêm, e que tudo isso não era fácil para Paulo. Paulo, ele falou algo que nos ensina como servos de Deus a caminhar no centro da vontade de Deus. Ele diz, vírgula, além dessas coisas exteriores, há o que diariamente pesa sobre mim. Diariamente pesava sobre Paulo. E ele diz, é o cuidado de todas as igrejas. Ou seja, é o cuidado do meu chamado, do meu ministério, da minha eleição. Então, Paulo está falando que ele tinha a consciência que, independente de qualquer coisa que ele podia passar, dificuldade financeira, prisões, né? Tempestades, lutas, chibatadas, todas as coisas que Paulo passou. Além de tudo, o que pesava, o que doía, o que ele sentia diariamente era o peso e o cuidado. O que pesava sobre ele era o cuidado das igrejas. E o que é? E o que significa o cuidado das igrejas? Significa, primeiro, eu estava meditando essa palavra, é o amor que ele tinha na obra de Deus. Eu passei um final de semana muito abençoado. Graças a Deus, nós tivemos a vigília do O2 e eu pude estar lá a vigília inteira. Depois nós tivemos o congresso lá de dança, está voltando os congressos presenciais, lá na Zona Leste, ali na cidade de Tiradentes. Depois nós tivemos a ceia de oficiais.
Depois nós tivemos o ensaio pela manhã no domingo. Depois nós tivemos o envio de culto. Tudo isso movendo o mundo espiritual. Por quê? O que pesa e o que tem que pesar sobre nós é a obra de Deus. É a obra de Deus. É o cuidado com o nosso chamado. O que tem que pesar sobre nós é o cuidado com as vidas. Ontem no altar, eu vi dezenas de vidas entregando a vida para o Senhor Jesus. E especificamente veio um jovem, a presbítera Maísa não está aqui, mas ela que me trouxe esse jovem. Devia ter 20 e poucos anos. E ele chegou para mim, e a Maísa também contando, falou, olha, eu preciso de uma oração, porque amanhã eu vou fazer uma cirurgia. Eu estou com câncer. E o médico desenganou. Pode ser que amanhã eu fique no hospital direto, porque eu tenho que fazer uma cirurgia de alto risco. E o câncer que estava no local foi para o pulmão, está alojado na coluna e está espalhado no meu corpo. E o médico falou que amanhã eu tenho que fazer uma cirurgia de alto risco, eu tenho que abrir e fazer a cirurgia de alto risco. Só que ele diz que poucas chances tem, porque espalhou demais. E eu comecei a chorar, queridos, porque eu não consegui me colocar no lugar dele. Eu falei, Senhor, eu quero sentir a dor dele. E eu não conseguia, porque era muita. Eu falei, Senhor, me dá a dor dele para eu orar por ele. E eu ali orando, e eu falei, meu Deus, que guerras que eu tenho? Nenhuma. Que lutas que eu tenho? Nenhuma. Eu tomei um balde assim. E aí ele foi para o altar e eu que fiquei com ele abraçado ali orando. Depois a Maísa foi, levou ele para o apóstolo, no meio do culto. O apóstolo orou por ele no meio do culto. E eu intercedendo, orando, e aquele jovem, eu estou com o celular dele na minha carteira, eu vou entrar em contato com ele. Eu falei, Maísa, pega esse contato. Ei, será que as lutas que eu passo, as situações que eu passo é maior do que o que pessoas... E ele estava afastado, ele estava voltando. Ser um líder é não pensar mais em mim. Ser um líder é eu pensar nos outros. Mas, bispo, eu não vou pensar em mim. Primeiro, você vai pensar nos outros. Senão você não tem um chamado para ser pastor. Mas, bispo, isso aí é renunciar à vida. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Quem não carrega a cruz e segue. Quem não perde a sua vida. Então, nós temos que entender o que faz parte do nosso chamado. Para que a obra do Senhor possa ser leve. E para que as responsabilidades que nós temos na obra sejam cumpridas. Se o que pesa sobre nós é o cuidado, o zelo com as coisas de Deus, como Paulo, então, menos eu, mais o Senhor. Então, é melhor dar do que eu receber. Então, eu posso estar doendo, mas eu não vou parar de fazer a obra de Deus. Quantas vezes eu e vocês também têm experiência, tá com dor de barriga e vai louvar e entregar o louvor do mesmo jeito. Vai para a igreja com dor de cabeça. Você está passando uma luta e você ora por alguém e essa pessoa está passando a mesma luta que você. Só que você é um sacerdote, você é um líder. Então você pode falar para Deus, Deus, eu estou passando essa luta também, como é que eu vou orar? E Deus nos ensina através de Paulo que se você se preocupar, tiver o cuidado com a igreja, Deus vai cuidar de tudo na nossa vida. Porque nós vivemos a vida que sem Jesus nunca nós viveríamos. Sem Jesus, eu não sei se estaria vivo. Eu não falo com nenhuma hipocrisia. Nenhuma hipocrisia. Porque eu sei o caminho que eu estava andando. Sem Jesus eu não estaria nem casado hoje. Porque eu sei o caminho que eu andava. Casar para mim era
Impossível. Impossível. Ter 3 filhos, e não filhos jogados no mundo, filhos para eu cuidar, para eu estar junto em casa. Eu nunca viveria isso. Ter a minha família, meus pais, meus avós, todos convertidos. Meus irmãos, meus cunhados, todos são convertidos. Eu nunca viveria isso. Então, o que Deus tem me dado é porque eu sei que quando eu tenho cuidado com a igreja, o Senhor cuida de mim. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. Se estamos ansiosos, é porque nós não estamos cuidando da obra de Deus como deveria. Se a gente anda estressado, nós não estamos cuidando da obra de Deus como deveria. Se a gente anda depressivo, a gente não está cuidando da obra de Deus como deveria. Isso. Mas o que você está falando talvez seja muito forte. É só ler a Bíblia. É só olhar para os homens que andaram no Evangelho. Nós não podemos nos distanciar das histórias da Bíblia. Nós não podemos distanciar daquilo que foram os personagens que a Bíblia mostra. Então, se você é um líder, se você é um pastor, o seu posicionamento tem que ser diferente. Mas não porque algo é imposto, porque o que pesa aqui dentro tem que ser o cuidado da igreja. O cuidado da igreja. Se isso não pesa, se isso não dói, se isso não sofre, se não te faz sofrer, tem alguma coisa errada. Já teve tempos da minha vida, momentos, em que, quantas vezes, quantos momentos, nos altos e baixos, nas lutas, a gente quer parar, a gente quer desistir, a gente quer murmurar, a gente quer descansar, a gente quer retroceder. O que eu tenho aprendido que tudo isso, e mais milhares de coisas, dezenas, centenas, não sei, que Satanás coloca e potencializa, quanto mais eu me derramo e me debruço nelas, mais tempo eu perco para fazer a vontade de Deus e para eu ser abençoado. Parar com paranoias na cabeça, criando fantasmas. Olha, uma coisa que eu aprendi com um bispo que andou comigo muitos anos é o bispo Betão. Andou muito. Eu colei nele, foram 5 anos que eu colei diariamente, porque eu queria sugar o que ele tinha de conhecimento. E ele sabe disso. E ele falou sempre para mim, John, não crie fantasmas. Eu lembro dele. O que será que outra pessoa está pensando de mim? Fantasma. O que será que a pessoa falou de mim? Fantasma. O que será que está? Fantasma. Para de criar fantasmas. Eles atormentam, eles te destroem, eles matam a tua alma e você paralisa. Quando você vê, você está paralisado, assustado. E o tempo está passando. Em nome de Jesus, que nós possamos ouvir essa palavra e, a despeito de coisas exteriores, que nós possamos diariamente pesar sobre nós o cuidado com o ministério, pesar sobre nós o cuidado com a igreja, pesar sobre nós o cuidado com os nossos discípulos. A nossa parte é ministrar. Mas, bispo, não vão, não fazem, não respondem, não isso, não isso. O que eu faço? Eu continuo pregando. Eu continuo pregando. Mas não responde, mas não fez, mais isso, mais luta. O que eu faço? Eu continuo orando, eu continuo fazendo a mesma coisa que eu sempre fiz. Eu continuo no sentimento que Deus deu no primeiro amor.
3 conselhos para acabar. 1, não se envolva com os sentimentos contrários do teu coração. A pior pessoa que você tem que lutar é você mesmo. E exemplos bíblicos eu poderia falar muito. Paulo, Davi, que lutava contra a sua alma, para de lutar, ou melhor, para de ser vencido por você. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Você está sendo vencido por você. Você está pegando todo o teu negativo que temos e deixando sobressair sobre o teu potencial, sobre o teu amor à obra, sobre o teu chamado, sobre o teu zelo. Porque você pegou todo o seu potencial ruim e está vencendo. Vença você. Eu tenho que me vencer todo dia. Você tem que se vencer todo dia. Nós temos responsabilidade, nós temos coisas preciosas. Vença todo dia. Vença todo dia. Segundo, volte para o primeiro amor. Neemias, ele estava com um amor a Deus tão grande que quando ele chegou em Jerusalém, o povo estava todo arrebentado. E ele falou, nós vamos reconstruir o muro. Sabe o que aconteceu? Todo mundo se levantou e falou, eu estou com você, Neemias. Sanbalat, Tobias, Gesem, o Arábio, falou, não, isso aí não vai acontecer. Nós somos Neemias e nós somos o povo. E nós somos Neemias. Deus nos deu um ministério e agora nós vamos falar, vamos construir. Porque se eu colocar algo negativo, o que vai acontecer? Não vai reconstruir. Não vai. E os seus liderados estão esperando você ser o Neemias para falar, nós vamos fazer essa obra. Nós vamos fazer essa obra. Eu no ministério sou o Neemias na minha liderança como ministro, como líder de dança. Você é o Neemias no seu ministério. E eu falo, vamos reconstruir? Nós podemos ser o povo que se levantou e se reergueu das cinzas, ou Sanbalat e Tobias, que fica, está amarrado em nome de Jesus. Vamos despertar. O terceiro exemplo, nós não podemos ser como Davi. Ô, bispo, você sempre falou que tem que ser como Davi. Mas teve uma hora que Davi, ele foi uma pessoa desanimadora. Depois que foi roubado Ziclag, a palavra diz que ele chorou muito, amargurou e ficou lamentando. Sabe o que aconteceu? Os próprios valentes de Davi queriam apedrejar ele. Os amigos de Davi, os valentes de Davi, queriam pegar a pedra e falou, o que, Davi? Eu vou te tacar a pedra. Eu estou falando dos valentes de Davi. A Bíblia diz que queriam apedrejar até matar ele. Só que Davi, a palavra diz que ele se reanimou no Senhor. E o reânimo dele fez com que ele se levantasse, o povo se levantasse e ele fosse restaurar aquilo que o diabo tinha roubado. Se eu olhar para vocês e não ver que vocês são valentes da obra, como é que vocês vão caminhar comigo? Não tem como. Não há concordância. Temos que ter realmente uma garra para a gente poder fazer a obra de Deus, que a obra de Deus, primeiro, é grande. Segundo, são poucos que vão lutar. E a gente não pode perder tempo. Precisamos falar, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Jamais. Jamais. Em um chamado de Deus, você pode se esconder nas bagagens. Isso é bíblico. E tem muita coisa para a gente fazer. E tem muitas pessoas para a gente formar. E tem muitas casas para a gente entrar. E tem muitas pessoas para serem alcançadas.
Ah, estou cansado. Ah, estou isso. Coisas exteriores. Se você se envolver com as coisas de Deus, com todas as suas forças, as coisas exteriores, elas serão pequenas perto daquilo que é a obra de Deus. Perto daquilo que é fazer a obra do Senhor. E Davi foi, se levantou e tomou de volta. E Neemias foi, levantou as muralhas. E Gideão foi, não com 10 mil, nem com 30 mil, nem com 12, nem com 8, nem com 5, nem com 3 mil, nem com 1.000. Gideão foi com 300 e Deus fez a grande obra. Eu quero falar uma coisa para vocês. Nós temos uma grande obra para fazer. Só que nós precisamos afinar 100% o sentimento. Eu não tenho tempo de ter nada pessoal com ninguém. Gente, nós lidamos com centenas de vidas. Se não milhares. Nós precisamos pensar como Deus pensa, como os discípulos pensam. Pensa na obra, pensa nas vidas. Eu estava na vigília do O2, vendo lá mais de 1.400 jovens. Eu ia levar o Kevin embora. Eu falei, eu não vou embora. Porque eu tenho que estar intercedendo. Eu tenho que estar ali. Mas eu tinha um compromisso às 9 da manhã. E eu, não tenho mais 15, 18. Eu, quando vou para uma vigília, meu corpo fica mais cansado. Só que eu falei, glória a Deus. Porque esse sou eu, desde que quando eu entrei na igreja, lá em São Bernardo, que eu varava a vigília e ia. Eu falei, Senhor, eu estou mais forte agora. E eu fui lá para Guaianazes, vivi uma das maiores experiências que eu já vi na igreja. A igreja arrebatada, o mover do Espírito Santo, pessoas curadas. Meu Deus do céu, os nossos congressos. Eu não tinha voz, eu não tinha meu corpo doído, eu dando cãibra. E eu glorificando a Deus. Por quê? Porque o que pesa, o que tem que pesar em mim é o peso das igrejas. É o peso do ministério. Se nós não nos levantarmos, a pedra vai clamar. Se eu não me levantar, Deus levanta um monte. Só que a coroa que Deus colocou na minha cabeça, ninguém tira, não. Nem eu. E nem Satanás. E nem meus coisinhos. A hora de amadurecer. A hora de entender quem somos. A hora de entender onde estamos ali no nosso ministério. As guerras que tem lá. Eu vi essa semana, pessoa, aqui no sério, é muita guerra, muita guerra. Para com essa palavra. Para com esse palavreado. Muda. Que na sede é uma bênção. Tem vidas salvas. E somos valentes, que vamos fazer a obra de Deus com alegria. Que privilégio estar em Jerusalém. Muda o palavreado. Muda. Porque se nós não fizermos isso, quem vai fazer? Como é que nós vamos mudar um povo? Como é que nós vamos mudar uma geração? Como é que nós vamos mudar um ambiente? Neemias mudou o ambiente. Davi mudou o ambiente para mal e depois para bem. Deus deu 5 para um, 10 para outro, 8 para outro, 5 para outro, 9 para outro, 15 para outro. Imagina o exército que a gente vai formar com o mesmo sentimento, com o mesmo coração, com a mesma força, com o mesmo sentimento. Agora, isso precisa estar nos líderes. Isso precisa estar afinado. Isso precisa estar dentro de nós, pesando o cuidado com a obra. Se você cuidar da obra de Deus, Deus vai cuidar dessa dívida que você tem. Porque você está tão preocupado com a dívida que você não consegue pagar. Porque quem cuida de você é Deus. Você quer pagar? Vai ficar morrendo de trabalhar. Morre trabalhar. Quem paga suas contas é Deus. Não estou falando para você não trabalhar. Estou falando para você ser disciplinado. E você confiar mais em Deus. E você ter o seu tempo. E você ter o seu horário. E você cuidar da sua saúde. E você cuidar de todas as coisas. Em nome de Jesus, a gente precisa ter outro comportamento. O outro comportamento é o comportamento de 1 Coríntios 11, 28 que eu li. Além das coisas exteriores, o que pesa diariamente sobre mim é o cuidado com todas as igrejas. O que pesa diariamente. Você tem que sentir o peso da obra. Vou encerrar aqui. Se você não sentir o peso da obra, você vai sentir o peso da dívida que o boleto vai chegar. Você vai sentir o peso da enfermidade que às vezes você tem, igual eu teoricamente tenho na minha lombar. E vocês sabem. Toda vez que eu paro, eu sinto dor. Toda vez que eu continuo,
eu não sinto dor. Sou curado. Sabe o que Deus me ensinou? Eu sou curado quando eu me movimento. Se eu ficar 4 dias fora sem me movimentar, sem dançar ou sem fazer atividade, eu tenho crise na lombar. Deus quebrou minha lombar para falar para mim, se você não se movimentar, você vai ficar parado. O boleto que você vai pagar está na casa de Deus, está você fazendo a obra de Deus. A cura está fazendo a obra de Deus. A transformação, a cura na sua alma está fazendo a obra de Deus. A salvação da sua família está fazendo a obra de Deus. Tudo está na obra de Deus. Tudo está na obra de Deus. Está tudo lá. Está tudo lá. E as pessoas estão esperando o nosso posicionamento. Eu vou reter o meu dom? Eu mando para o apóstolo, queridos. Hoje mesmo eu mandei mais um projeto. Ele não aceitou o projeto. Eu fiquei feliz da vida. Porque eu fico mandando várias ideias. Eu mandei para o apóstolo. Mandei aqui, ó. Ele me respondeu, sabe que horas? Ele me respondeu agora, 8h10 da noite. Eu mandei, vamos fazer um flash mob car. Aqui, ó. Ó, paizão. Flash mob car. Escolher a música. Pô, vamos fazer um flash mob com os carros lá. Ele, Joe, né? Vai ser, agora é bom não fazer, por causa do coronavírus. Vamos segurar que você não pode chamar a atenção. Tomei um não gostoso, assim, abençoado. Mas eu prefiro tomar um não, esse aqui não é um não negativo, isso é um não de prudência. Mas eu estou levando o projeto. Se você vai colocar na sexta passada, quarta-feira passada, mostrei tudo da escola. E estou levando. É ideia, é projeto. Eis-me aqui, conta comigo, me liga, me fala, vai, usa-me. Usa-me. Uma vez eu cheguei para a bispa, falei, ei, mas não, usa mais eu. Me chama mais para eu fazer umas loucuras, para eu pregar uns cultos não sei aonde, para eu fazer alguma coisa. Ele, pô, Joe, você já faz isso, aquilo. Me chama, me usa, me faz. Eu quero fazer a obra, eu preciso ser enviado. Eu preciso me sentir que eu sou útil. Pede para mim. Eu falo isso para eles. Eles dão risada, eu sempre brinco. Por quê? Porque eis-me aqui. Eu quero que a minha energia, o meu dom, o que eu tenho, seja 100% gasto com as coisas de Deus. Eu tenho o que? Energia física? 100% gasto para fazer a obra de Deus. Acabei de dar uma aula de flexibilidade agora e as pessoas sendo tocadas pelo Senhor. Eu entrando em dezenas e dezenas de casas. Em nome de Jesus, queridos. Guarde essa palavra no coração de vocês. Para sempre. Tem posicionamentos que vocês precisam tomar. Eu também. Eu estou falando com vocês. Vocês precisam tomar posicionamentos todos. Posicionamento. Lista ele. Tudo que... faz a lição dia de casa. Primeiro, posicionamentos que você ficou com medo de fazer. Lista ele. Tudo que você ficou com medo. Lista posicionamentos que você ficou com restrições. Quem sabe eu não concordo, não foi, não sei o quê. Lista. E começa a repreender. Não concordo com o sol, com a lua, com não sei o quê. Já era para você estar arrebentando, realizando, feliz da vida, cheio do Espírito Santo e fazendo a obra de Deus. Lista tudo que você ficou com medo, tudo que você ficou com restícios e tudo que você deixou de fazer. Eu e você temos muitas coisas para fazer, eu sei. Muitas. E se o que pesa sobre mim é o cuidado com as igrejas, então eu vou fazer com amor, com alegria, com disposição, em nome de Jesus. Guarda essa palavra e que em nome de Jesus a gente viva um tempo novo, espiritualmente. Nós temos muitas responsabilidades e o Senhor vai nos dar muita alegria realizando elas. Senhor, feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu consagro esta palavra na vida, Senhor, no coração dos teus filhos, que são preciosos. Cada um que está aqui é precioso. Em nome de Jesus. Que o sentimento de Paulo mesmo, eu quero que o Senhor copie e cole dentro de nós. Como Paulo, e Paulo foi o mártir, eu quero que o Senhor cole e coloque em nós.
copie e cole em nós. Porque se não for assim, eu prefiro não fazer a obra, Deus. Se não for nesse sentimento, eu prefiro parar, não fazer. Se é para fazer meia boca, se é para fazer de qualquer jeito, se é para fazer devagar, se é para fazer só quando eu acho que eu devo, responder quando eu acho que eu devo, fazer quando eu devo, obedecer quando eu quero, fazer quando eu quero, isso não vem de Deus. Eu quero o sentimento de Paulo para fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer, para salvar vidas, para alcançar vidas, porque cada vida que eu salvo, cada vida que eu alimento com a tua palavra, eu sou alimentado pelo Senhor. Em nome de Jesus, eu declaro essa transferência de unção, para que em nome de Jesus a gente possa andar no centro da vontade de Deus, fazer a vontade do Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu selo no mundo espiritual, e ligo na terra e nos céus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Oh, glória a Deus. Amém.